Eu ainda me lembro do dia em que minha filha me chamou de melhor amiga. Ela tinha uns 8 anos. Usava 2 trancinhas mal feitas, arrastava um ursinho sujo que se recusava a abandonar e dizia que eu era sua heroína. Eu acreditava. Não éramos ricas, longe disso. Eu criava ela sozinha. O pai nos deixou quando ela ainda mamava. Disse que não estava pronto. Sumiu. E eu tive que estar pronta, mesmo sem ter escolha. Trabalhava em 2 empregos. Lavava roupa para fora de manhã e à noite servia em um restaurante simples no centro. Voltas para casa quase à meia-noite. Mas antes de tudo, deixava o arroz com feijão pronto, a lancheira organizada e o uniforme passadinho. Mãe não tem descanso, mas amor de verdade também não tem relógio. Lembro das noites em que ela me esperava acordada no sofá só para me dar um beijo. Era nossa rotina secreta. Eu dizia, vai dormir, menina. E ela ria. Só vou quando você chegar. Era uma ligação que eu jurava ser eterna. Os anos passaram. E como toda mãe, fui vendo minha menina crescer. Primeira menstruação, coração partido no ensino médio, vestibular. Eu estava lá. Sempre. Quando ela passou na faculdade, choramos juntas. Quando levou o primeiro fora sério, quem ficou trancada no quarto com ela fui eu. Levei brigadeiro, deixei ela chorar no meu colo, sem dizer, eu avisei. Mãe que ama não precisa ter razão, precisa ser abrigo. Mas tem um momento que nenhuma mãe se prepara para viver. Não está nos livros, nem nas receitas de avó. É aquele instante sutil em que você percebe que está ficando para trás. Começou com o namoro. Caio. Educado, bonito, ambicioso. A princípio parecia bom demais para ser verdade. E era. Porque ele tinha uma mãe daquelas. Polida por fora, venenosa por dentro, educada nas palavras, mas competitiva nos gestos. No começo, eu achei que era paranoia minha, que era só impressão, que o ciúme bobo estava nublando meu julgamento. Mas aos poucos, os sinais ficaram nítidos. Era ela quem ajudava na escolha do vestido do noivado. Era ela quem dava palpite na decoração da casa nova. Era ela quem entendia o gosto da filha dela. E eu só era informada. Nada mais. O golpe veio mesmo no dia em que fomos à loja de móveis. Minha filha me chamou para ir junto, animada. Chegando lá, já estava tudo escolhido. A sogra estava lá também, sentada no sofá, testando a firmeza do estofado. E quando eu elogiei uma estante, minha filha respondeu quase cortante. Mãe, essa não combina com o estilo que a Dona Lúcia indicou. Dona Lúcia. Assim, com nome e reverência. Eu? Nem minha mãe. Eu era mais naquele ambiente. Saí dali com um gosto amargo na garganta e comecei a perceber que aquilo não era uma ocasião isolada. Era o novo padrão. Os almoços de domingo, que antes eram na minha casa com feijão temperado com louro e carne de panela, viraram encontros na casa da sogra com massas chiques e vinho chileno. As fotos nas redes sociais passaram a ter legendas como almoço com a segunda mãe que Deus me deu. E eu? Eu curtia em silêncio, apertando os olhos para não deixar a lágrima cair. Eu tentei fingir que não estava acontecendo. Afinal, a gente se engana com gosto quando a verdade dói. Mas é como areia escorrendo pelos dedos. Você sente, mas não consegue segurar. O ápice dessa dor disfarçada veio no chá de bebê. Sim, o chá de bebê do meu neto. Fui chamada, claro, mas não participei de nada. Decoração? Dona Lúcia. Lista de presentes? Dona Lúcia. Brincadeiras, comes e bebes? Tudo com ela. Cheguei e parecia uma convidada qualquer. Nem uma cadeira reservada tinha para mim. Enquanto isso, a sogra dava risada, tirava foto ao lado da barriga da minha filha, dizendo que mal via a hora de pegar o netinho no colo. E eu sorri. Tirei foto também. Comi meu brigadeiro. E fui embora antes do parabéns. A dor de ser coadjuvante na própria história é uma coisa que ninguém explica. Só quem vive entende. Comecei a me calar, a não opinar, a só observar. E no silêncio, o esquecimento virou rotina. Primeiro foi um aniversário que ela passou viajando. Depois foi o Natal só com a família do Caio. E quando o neto nasceu, eu soube por mensagem. Um áudio curto. Mãe, nasceu. Depois te ligo. Depois. Fiquei esperando a ligação. 1, 2, 3 noites. Nada.
Descobri o nome do meu neto pelo Facebook e vi a primeira foto dele, nos braços da sogra. Aquilo me rasgou. Eu, que dei a vida por aquela menina, agora assistia de longe a outra mulher viver os momentos que deveriam ser nossos. É engraçado como o coração vai se acostumando à dor, vai criando casca, mas por dentro ainda sangra. Continuei tentando. Levei presente, ofereci ajuda, perguntei se precisava de alguma coisa. A resposta era sempre: "A sogra já tá cuidando, mãe. Tá tudo certo." Um dia eu tentei conversar. Falei da minha dor, disse que me sentia deixada de lado. E ela respondeu: "Ai, mãe, para com isso. Você é tão dramática. A dona Lúcia é mais leve, não fica cobrando o tempo todo." Foi aí que eu entendi. Na tentativa de ser presente, virei peso. Na tentativa de amar, virei obrigação. Na tentativa de proteger, virei vilã. Naquele dia, eu me olhei no espelho e disse para mim mesma: "Chega." Não gritei. Não briguei. Só parei de correr atrás. Talvez ela nem tenha percebido. Mas ali, naquele instante, eu comecei a aprender a viver sem ela. E o mais triste de tudo é que ela nem notou. Se desejar, posso seguir com o tópico 2, mantendo o mesmo padrão de 1.500 palavras, com profundidade emocional e estrutura cinematográfica. Deseja que eu continue agora com o segundo capítulo? Você disse sim. O ChatGPT disse perfeito. A seguir, apresento o tópico 2 com aproximadamente 1.500 palavras, dando continuidade à história. Tópico 2. Os convites que nunca chegam. Invisível em festas, nascimento e Natal. O silêncio entre mães e filhas nem sempre começa com uma briga. Às vezes, ele se instala em pequenos gestos, quase imperceptíveis, até se tornar parte da paisagem. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Não houve uma discussão, nenhum "nunca mais quero ver você" dito aos gritos. Houve apenas esquecimento. Lento, cruel, frio. Depois da conversa em que ela me chamou de dramática, eu me calei. Era o único escudo que me restava. Mas o que eu não sabia era que o silêncio também tem um preço. E o meu foi ser invisível. O batizado do meu neto aconteceu em um sábado de sol. Eu soube, por acaso. Uma conhecida da igreja comentou: "Vi as fotos do batizado do seu netinho. Estava tudo tão lindo." Minha boca secou. "Como assim?" perguntei, fingindo surpresa. "Qual batizado?" Ela, confusa, achou que era brincadeira. "Ué, o da sua filha. Foi sábado passado. Vi nas redes, aquela igreja nova no centro. Tava a sogra segurando o bebê com o padre. A senhora não tava?" "Não, eu não estava. Nem convidada eu fui." Abri o celular tremendo. Entrei no perfil da minha filha. Lá estavam as fotos, o bebê de branco, o padre sorrindo, a sogra com ele no colo, minha filha ao lado, sorrindo, e na legenda: "Dia mais especial da nossa vida." Obrigada, dona Lúcia, por ser essa mãe tão presente. Não me contive. Senti uma fisgada no peito. A dor subiu direto aos olhos. Fechei o celular e fui ao banheiro da igreja. Olhei para o espelho e desejei sumir. Como pode uma mãe ser esquecida de um jeito tão limpo, tão elegante, tão educadamente cruel? Naquele dia voltei para casa e pela primeira vez em muitos anos não consegui rezar. A fé também se cala quando a alma está em cacos. Tentei respirar fundo e seguir em frente. Mas as ausências não paravam. Veio o primeiro aniversário do meu neto. Eu comprei um presente, enrolei com cuidado, escrevi um cartão carinhoso. "Para o amor da vovó, que a vida seja leve como seu sorriso." Esperei pelo convite, pelo menos dessa vez. Nada. No dia, fui até a casa deles com o presente. Quando cheguei, ouvi música, risadas, vozes. A porta estava entreaberta. Respirei fundo e bati. Minha filha atendeu. Parecia surpresa. Usava uma camisa branca estampada com o rosto do filho. Ela sorriu sem graça. "Mãe, você veio?" "Vim deixar o presente." Respondi, tentando manter a compostura. Ela pegou o embrulho sem me convidar a entrar. Atrás dela, vi a sogra dançando com o bebê no colo. Todos riam. Eu? Fiquei do lado de fora, como um erro de endereço. "Bom, obrigada, mãe. A gente se fala, tá?" "Tá", respondi. Virei as costas e andei até o portão tentando não desabar.
Quando entrei no carro, chorei em silêncio. O cartão ficou dentro do presente. Nunca soube se ela leu. Naquele dia, eu decidi que não tentaria mais, que não colocaria meu amor à venda, nem ofereceria presença para quem não sente mais falta. Mas a vida não para. O tempo não tem piedade. E chegou o Natal. Montei a árvore com as bolas antigas, aquelas que ela ajudava a pendurar quando era pequena. Coloquei a toalha vermelha bordada à mão que minha mãe me deu. Preparei rabanada. Era tudo igual aos natais da infância dela. Só que agora, a casa estava vazia. Esperei até às 20 horas. Mandei mensagem. Filha, Feliz Natal. Já estão vindo? Visualizado. Nenhuma resposta. Abri o Instagram. Erro meu. A primeira imagem que apareceu foi ela, o marido, o bebê e a sogra. Todos de branco, na praia, sorrindo com taças na mão. Legenda. Família é onde o coração encontra paz. Gratidão pela mãe que a vida me deu. Desliguei o celular. Fui até a varanda. Olhei para o céu e perguntei em silêncio. Deus, por que ela me deixou para trás? A solidão de uma mãe esquecida não é física, é emocional. Você pode estar cercada de pessoas, mas ainda assim se sentir um caco flutuando num oceano de ingratidão. Naquela noite, comi sozinha. Uma rabanada, um copo de vinho e uma lágrima como sobremesa. Não liguei mais, não mandei mais mensagem, não perguntei do neto, não ofereci ajuda. Mas a dor, essa continuou sendo minha companhia. Passaram-se meses, a vida voltou à sua rotina. Trabalho, igreja, silêncio. E então o telefone tocou. Era ela. Depois de tanto tempo, era ela. Atendi com o coração acelerado. A voz dela tremia. Mas isso é o que você verá no próximo capítulo. Amor de mãe é uma estrada de mão única por muito tempo. A gente dá e dá mais um pouco, sem esperar muito de volta. Um beijo, um abraço apertado de vez em quando. Um obrigada já é o suficiente. Mas chega um momento em que esse amor começa a implorar. E quando ele implora, deixa de ser amor e vira humilhação. Foi isso que aconteceu comigo. Depois do Natal em que fui ignorada e esquecida, minha alma sangrou em silêncio por dias. Não chorei na frente de ninguém. Não reclamei com vizinha, nem com amiga da igreja. Mas por dentro, algo em mim gritava. Até quando você vai se permitir ser invisível? A dor me acompanhava nas tarefas simples. Ao fazer café, eu lembrava dos domingos em que ela vinha e pedia aquele pão com manteiga igual da infância. Ao dobrar os panos de prato, via mentalmente os desenhos que ela fazia quando pequena. O passado me assombrava com sorrisos que já não me pertenciam. Foi numa manhã de terça que tudo mudou. Estava arrumando o armário quando encontrei uma caixa velha com lembranças. Cartinhas da escola. Mãe, você é meu mundo. Mãe, nunca vou deixar você sozinha. Desenhos tortos, corações vermelhos, bonequinhas de palito com um vestido igual ao meu. Eu me sentei no chão e chorei. Chorei como criança. Chorei por tudo que foi e por tudo que nunca mais seria. Naquele momento, senti uma certeza tão dolorida quanto libertadora. Eu precisava me escolher. Pela primeira vez em décadas, eu precisava parar de implorar amor. Levantei com um nó na garganta. Apaguei as conversas do celular. Deixei de seguir nas redes sociais e prometi a mim mesma: não vou mais me ferir tentando ser lembrada. Foi como um luto. Passei dias em silêncio. A casa parecia ainda mais vazia. Mas aos poucos, essa solidão foi se transformando em espaço. Espaço para mim. Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Voltei a caminhar pela manhã. Passei a frequentar um grupo de mulheres maduras na igreja. Reativei minha conta da biblioteca e voltei a ler romances. Cortei o cabelo. Fiz as unhas. E o mais importante, parei de correr atrás. Não liguei mais. Não mandei mais mensagens. Não insisti para ver o neto. Foi difícil no início. Muito. Ainda mais quando o coração latejava de saudade. Mas em vez de ligar, eu me abraçava. Em vez de escrever, eu orava. Em vez de implorar, eu silenciava. Porque aprendi que o amor precisa ser gentil, ou ele machuca. E quando você ama alguém que não te vê mais, você se apaga. Eu não queria mais me apagar. Houve um dia em especial que marcou minha virada.
Estava no supermercado quando vi uma senhora com uma menina pequena. A menina olhou para mim e sorriu. Tinha mais ou menos a idade do meu neto. No sorriso dela, eu vi minha filha quando era criança. E pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei. Eu sorri de volta, porque entendi que eu ainda tinha amor dentro de mim. Mesmo sem receber, ele estava ali. Só precisava ser direcionado. Para mim mesma. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos. Preparei um jantar só para mim. Coloquei a mesa, usei uma taça, acendi uma vela e agradeci. Agradeci por estar viva, por estar aprendendo, por estar me escolhendo. Porque às vezes o recomeço vem disfarçado de abandono. E quando o mundo nos deixa, é Deus nos chamando de volta para dentro. No dia seguinte, escrevi no meu diário: hoje escolhi não ser a sombra da minha própria história. Hoje escolhi não me humilhar em nome de um amor que esqueceu de mim. E foi nessa decisão silenciosa que eu comecei a me curar. Não foi fácil. Mãe não desama, mas aprende a amar com dignidade. E dignidade é uma forma de amor próprio. Então, se você está lendo isso esperando que eu tenha sido recebida com flores e desculpas, não. Nada aconteceu de imediato. Minha filha não me ligou no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. E mesmo assim, eu segui. Porque não fazia mais sentido ser prisioneira da saudade. Eu não queria mais viver esperando que alguém me valorizasse. Eu queria me valorizar. E por mais difícil que fosse aceitar, eu estava aprendendo a viver sem ela. Mas a vida tem suas ironias. Foi quando eu finalmente parei de tentar que o telefone tocou. Número conhecido, coração acelerado. E do outro lado da linha, a voz que eu mais amei ouvir em toda a minha vida, tremendo, chorando, era ela. E o que ela disse mudou tudo. A vida é estranha. Às vezes, ela te testa até o último limite, mas também sabe o exato momento de te colocar de volta na encruzilhada entre o que você sempre quis ouvir e o que você precisa responder. Era fim de tarde. O céu estava cinza. Chovia leve. Eu estava sentada na varanda, lendo um livro qualquer, mais por hábito do que por interesse. O silêncio me fazia companhia, como sempre, até que o celular vibrou. Número conhecido, mas que eu não via na tela fazia tempo demais. Minha mão tremeu. Meu coração, esse velho teimoso, quase pulou do peito. Era ela. Respirei fundo. Apertei o botão verde e disse: alô? Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, cheio de palavras que não cabiam na garganta. E então, a voz. Aquela voz que um dia me chamou de melhor amiga. Agora, desfigurada pelo choro. Mãe! Uma pausa longa, como quem tenta se recompor. Mãe, me desculpa, mas eu preciso de você. Senti meu corpo congelar. As palavras ecoaram como um trovão no meio da alma. Ela continuou. O Caio foi mandado embora. Já faz 2 meses. A gente escondeu de todo mundo. Mas agora a situação apertou. O aluguel tá atrasado. A gente vendeu o carro. Eu tô voltando a trabalhar, mas o salário não dá. A mãe dele disse que não pode ajudar. E eu não sei mais o que fazer. Do outro lado, ela chorava como criança. E eu ouvia calada. O peito apertado, como se uma mão invisível me apertasse o coração. Durante anos, eu esperei por uma ligação. Sonhei com um "mãe, me perdoa", com um "mãe, eu te amo". Mas quando a ligação veio, foi por desespero. Não por saudade, não por amor, mas por necessidade. Naquele momento, um turbilhão me invadiu. Lembrei do chá de bebê que eu não planejei, do batizado que eu não fui convidada, do Natal sozinha, da sogra com meu neto nos braços, das vezes que eu mandei mensagem e fui ignorada, das fotos com legendas como "a mãe que a vida me deu", e agora, justo agora, a mãe que a vida deu disse não pode ajudar. E eu que sempre estive ali, mesmo sendo esquecida, agora era lembrada. Engoli o choro, engoli a vontade de dizer tudo, mas não engoli minha dignidade. Ela ainda chorava, mas eu respirei fundo. Segurei o celular com força e disse apenas: procura a outra mãe. Silêncio, silêncio, silêncio. E então, desliguei.
Meu coração parecia ter sido rasgado em dois. As mãos ainda tremiam, mas algo dentro de mim estava firme. Pela primeira vez eu tinha me escolhido. Fechei os olhos. Deixei as lágrimas caírem, mas não por fraqueza, por libertação. A dor de uma mãe nunca passa, mas o amor próprio. Ah, esse é a cura que vem depois da decepção. Naquela noite, não dormi. Andava pela casa como uma alma inquieta. Será que eu exagerei? Será que fui cruel? Será que o neto estava passando fome? A culpa veio bater na minha porta como um visitante indesejado. Mas eu não a deixei entrar, porque eu sabia. Amor que só é lembrado na dor. Não é amor, é comodidade. Não fui eu que me afastei. Não fui eu que virei as costas. Eu apenas parei de me oferecer para alguém que já tinha escolhido outra. Ela chorou no telefone? Chorou. Mas e eu? Quantas vezes chorei sozinha? Ela me procurou agora? Sim. Mas onde estava quando eu precisava de um simples "Feliz aniversário, mãe"? Essa ligação não era um recomeço. Era um pedido de socorro. E eu não sou bombeira. Sou mãe. Mas uma mãe também precisa se proteger. Na manhã seguinte, fui à padaria. Caminhei pelas ruas molhadas com passos lentos, o rosto fechado, mas o coração leve. O padeiro me cumprimentou. Tudo bem, dona Célia? Eu sorri de leve. Agora está, porque pela primeira vez eu estava me respeitando. Eu tinha dito não. Um não necessário. Um não que eu demorei anos para aprender a dizer. A filha que me trocou agora precisava de mim, mas a mulher que eu me tornei não precisava mais ser deixada de lado para provar amor. Não era vingança. Era justiça emocional. E se ela quisesse voltar, teria que vir com o coração, não com boletos. Porque amor de mãe não é empréstimo, é vínculo. E vínculo não se compra, se cultiva. Ela me trocou pela sogra. Ela preferiu o silêncio à minha companhia. Mas a vida ensina. E a lição estava apenas começando. A ligação havia terminado fazia horas, mas o som da voz dela ainda ecoava nos meus ouvidos, chorando, implorando, usando uma palavra que eu já não ouvia fazia tanto tempo: mãe. Só que dessa vez, aquela palavra não veio acompanhada de um "eu te amo", nem de um "senti sua falta". Veio junto de um pedido de socorro. E isso doeu mais do que tudo. Era madrugada quando me vi sentada no sofá, ainda de pijama, com a televisão ligada sem som. Eu não prestava atenção em nada ao redor. Minha cabeça rodava em círculos, como se quisesse me punir por ter dito não. Mas havia algo diferente dessa vez. A dor não me paralisava. Ela só me fazia pensar. Será que eu tinha sido dura demais? Será que devia ter escutado mais? Será que um neto inocente estava sendo afetado pela minha decisão? Essas perguntas me atacaram como flechas durante a madrugada. Mas eu estava determinada a não deixar que a culpa voltasse a ocupar o espaço que eu havia limpado com tanto esforço. Lembrei das vezes em que fui deixada no portão, das mensagens ignoradas, do Natal sozinha, do batizado que vi por fotos. E pensei, quantas vezes eu me doei por inteira e recebi silêncio. Mãe nenhuma quer dizer não para um filho, ainda mais em desespero. Mas tem uma hora que você precisa deixar de ser muleta, para que a pessoa aprenda a andar sozinha. Eu me levantei, fui até a cozinha, preparei um chá e sentei com a xícara nas mãos, sentindo o calor dela como se fosse o único abraço da noite. Naquela quietude, uma lembrança me visitou. Era o aniversário de 15 anos da minha filha. Ela chorou porque o vestido não ficou como queria. Eu não tinha dinheiro para outro. Trabalhei 3 dias seguidos lavando roupa, sem parar, para conseguir o suficiente para alugar um novo. Ela me abraçou com força naquele dia e disse: "Mãe, você é tudo." E agora? Agora eu era só a última opção. Uma opção acionada no desespero. O telefone não tocou de novo naquela noite. Nem no dia seguinte. Ela não insistiu. Talvez estivesse com raiva. Ou vergonha. Ou ambas. Eu não sabia. E pela primeira vez, não fui atrás. Resolvi sair. Fui até a feira. Comprei flores. Comprei frutas. Passei na casa da dona Zuleika, uma vizinha viúva, que sempre dizia que minha presença fazia falta. Tomamos café juntas. Rimos. Ela olhou para mim e disse: "Célia, você tá mais leve, mais bonita. Tá se cuidando?" Sorri de canto.
Tô tentando me lembrar que eu existo. Foi a primeira vez que eu disse isso em voz alta. E soou tão verdadeiro, tão necessário, que meus olhos marejaram sem eu perceber. De volta em casa, sentei na varanda com meu caderno de anotações. Resolvi escrever. Palavras soltas, pensamentos desorganizados, mas que saíam direto do coração. Ser mãe é se anular por anos. É esperar sem cobrar. É amar mesmo sem retorno. Mas chega um ponto em que a ausência vira ferida, e a ferida vira cicatriz, e você aprende a não cutucar mais o que já cicatrizou. Guardei o caderno, e pela primeira vez senti paz. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir minha rotina. Não esperei ligação. Não desejei uma mensagem. Não me torturei com hipóteses. E isso foi libertador. Comecei a caminhar mais. Voltei a ouvir músicas antigas. Me inscrevi num curso de artesanato. Retomei uma vida que por muito tempo ficou congelada, esperando a aprovação de uma filha que simplesmente seguiu em frente, sem olhar para trás. Até que, num domingo, recebi uma visita inesperada. Dona Clarice, uma amiga da igreja, veio até minha casa. Trouxe um pedaço de bolo e algumas palavras que me fizeram parar. Encontrei com sua filha no mercado ontem. Ela estava abatida. O netinho estava com febre. Disse que a sogra viajou e o marido está trabalhando fora. Ela está sozinha. E disse que nem a mãe quis saber. Fiquei em silêncio. O bolo esfriou na mesa. A dor antiga tentou levantar a cabeça. Mas eu respirei fundo. Clarice me olhou com doçura. Célia, não é fácil ser mãe. Mas também não é justo você carregar o mundo nas costas. Você tem um coração bom. Mas também tem o direito de ser respeitada. Se ela vier, que venha diferente. Com verdade, eu só balancei a cabeça, porque eu sabia. A ferida estava cicatrizando, e eu não queria reabrir. Mas ainda assim, naquela noite, voltei a pensar nela. Não como mãe desesperada, mas como mulher, como filha, como alguém que talvez, finalmente, estivesse aprendendo. Peguei o caderno e escrevi de novo. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sangrar, é reconhecer a dor. E escolher não morar nela. Se ela voltar, quero que veja quem eu me tornei e que me reconheça não como apoio, mas como alguém que também merece amor. Naquele momento, eu percebi. O perdão não é para ela, é para mim, para eu poder seguir, com ou sem a volta dela. E foi assim que, ao fechar o caderno, também fechei mais um ciclo de dor. Mas a vida não para de surpreender, porque poucos dias depois, uma carta chegou pelo correio, e nela havia mais do que palavras, havia verdade. E talvez, pela primeira vez em anos, amor. A carta chegou numa quarta-feira chuvosa, sem remetente, sem aviso, apenas o meu nome, escrito com aquela letra arredondada e apressada que eu conhecia de olhos fechados. Era dela. Antes mesmo de abrir, meus dedos hesitaram sobre o papel. Era como segurar um espelho. Ou eu veria minha dor refletida, ou um pedido de desculpas tardio. Mas o que encontrei foi mais do que eu esperava. Foi um desabafo, um lamento, um começo de redenção. Mãe, não sei se você vai querer ler isso. Talvez jogue fora, talvez nem termine. Mas eu preciso tentar. Preciso dizer que eu errei, que eu fui cega. Eu troquei sua presença pelo conforto fácil de alguém que me oferecia carinho sem cobrança. A dona Lúcia era só elogios. Nunca discordava. Fazia tudo por mim. E eu confundi isso com amor. Hoje eu entendo que carinho sem verdade não é cuidado, é conveniência. Quando o dinheiro acabou, ela desapareceu. Disse que não podia se envolver, que era um problema meu e do Caio. E eu fiquei sozinha, com um filho febril no colo e uma geladeira quase vazia. E foi aí, mãe, que eu lembrei de você. Do dia em que eu fiquei doente e você dormiu sentada na beira da cama. Do dia em que eu não passei no vestibular e você chorou junto comigo. Do dia em que meu pai foi embora e você ficou. Eu tive uma mãe presente a vida toda, mas fui embora quando apareceu alguém que só me dizia o que eu queria ouvir. E você, que dizia o que eu precisava escutar, virou a má. Me perdoa, não por ter te trocado, mas por ter demorado tanto para perceber. Eu não estou escrevendo para pedir dinheiro.
Não quero nada disso. Só queria te pedir uma chance de te olhar nos olhos e dizer: obrigada por nunca ter ido embora, mesmo quando eu virei as costas. Com amor, sua filha. Terminei a leitura com as mãos trêmulas. Chorei. Não aquele choro de mágoa, mas um choro que alivia, que lava, que abre espaço para algo novo. A carta ficou sobre a mesa por dias. Lia e relia. Cada palavra era um tijolinho no muro que eu levantei por anos. E agora ele começava a ruir, mas eu ainda não estava pronta para correr. Não queria bancar a salvadora, nem fingir que tudo estava perdoado num estalar de dedos. Perdoar, eu sabia, era possível. Mas esquecer, isso levava tempo. Foi nesse mesmo período que ouvi alguns comentários no bairro. Boatos de que o Caio estava trabalhando longe, em outra cidade, que ele só vinha uma vez por semana, e que a sogra, que antes era onipresente, agora sumira completamente. Uma amiga próxima, que conhecia uma vizinha da Dona Lúcia, me contou algo que confirmou tudo. Célia, aquela mulher só estava ali enquanto as coisas iam bem. Ela achava bonito dizer que a nora era como filha, mas nunca se envolvia de verdade. O filho perdeu o emprego? Ela fugiu. Disse que já ajudava demais, que precisava pensar na aposentadoria dela. Ouvi aquilo com uma mistura de raiva e pena. Pena da minha filha, por ter precisado cair para enxergar. A gente só reconhece um alicerce quando o chão começa a desabar. No sábado fui até a feira, sem intenção nenhuma de ir à casa dela. Mas no caminho de volta, passei pela rua onde ela morava. A calçada estava molhada, a janela da sala entreaberta. Vi um brinquedinho no chão e ouvi uma tossidinha fraca. O coração bateu mais forte. Eu sabia. Ela estava lá, sozinha. Segui meu caminho, mas cada passo era como se meus pés pesassem toneladas. Cada esquina, um arrependimento. Cada esquina, uma pergunta. Será que ela me espera? Em casa, sentei na varanda. Tirei os sapatos, fechei os olhos. Pensei em tudo que ela me disse na carta. E em tudo que ela não disse, mas que a vida já havia mostrado. Que a sogra só estava por perto enquanto tudo era fácil. Que o elogio vazio não sustenta a alma. E que amor, amor de verdade, é aquele que fica mesmo quando tudo desmorona. Mais tarde, naquele dia, abri o caderno e escrevi. Ela caiu. E na queda, procurou a mão que sabia que nunca a soltou. A minha. Eu poderia dizer não. Poderia dizer eu avisei. Mas tudo o que eu quero é que ela me veja agora. Não como uma sombra do passado, mas como a mãe que esteve, está e estará, desde que ela venha, com verdade. Fechei o caderno e preparei o coração para o reencontro que estava por vir. O mundo tem uma forma misteriosa de fazer as coisas acontecerem no tempo certo. Às vezes, a vida te vira do avesso só para te mostrar que o avesso também tem valor. E naquele domingo cinzento, algo em mim dizia que o momento havia chegado. A carta da minha filha ainda estava sobre a mesa, dobrada com o cuidado de quem não quer perder nem um pedaço daquilo que foi dito. Eu já havia lido tantas vezes que já sabia cada linha de cor, mas naquele dia eu aguardei. Guardei como quem guarda uma promessa. Vesti minha melhor roupa, nada chamativo. Apenas algo que me fizesse lembrar que eu ainda era uma mulher inteira, mesmo depois de tantas rachaduras. Peguei minha bolsa, respirei fundo e saí. Mas eu não fui até a casa dela. Ainda não. Fui até o parque onde costumávamos passear quando ela era pequena. Lá havia um banco embaixo de uma árvore. Nos dias de sol, a sombra era refrescante. Nos dias de dor, o silêncio ali era abrigo. Sentei. Esperei. Sem saber ao certo o quê. Talvez um sinal. Talvez coragem. Talvez ela. E então, como se o destino tivesse lido meus pensamentos, ouvi passos apressados. E aquela voz que eu conhecia desde o primeiro choro. Mãe? Virei devagar. E lá estava ela, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito, olhos inchados, e nos braços o meu neto. Eu não me levantei. Ela parou em frente a mim, como quem espera julgamento. Eu vim porque não dava mais para esperar. Eu li sua carta. Respondi, com a voz serena, mas firme. Eu precisava que a senhora soubesse o quanto eu me arrependi. Ela começou a chorar.
Mas não aquele choro desesperado da ligação anterior. Era um choro silencioso, sincero, com lágrimas que pareciam carregar anos de distância. Eu fui muito injusta, ela continuou. Te troquei, te humilhei, me deixei levar por palavras doces que não tinham raiz. Eu achei que amor era silêncio e concordância, mas agora eu vejo que o amor que confronta também protege. Olhei para ela com um nó na garganta e disse apenas: por que veio hoje? Ela engoliu o choro. Porque eu entendi que, mesmo depois de tudo, a senhora ainda é o meu lugar seguro. A única que nunca deixou de ser mãe, mesmo quando eu deixei de ser filha. Nesse momento, o bebê no colo dela, meu neto, estendeu os braços para mim. Ela hesitou, mas eu abri os braços. E pela primeira vez, senti o calor dele no meu peito. Ele me olhou curioso e sorriu. Aquele sorriso puro, aquele sorriso que cura. Ela se sentou ao meu lado. Por um instante, não dissemos nada. Eu não quero que a senhora me ajude com dinheiro, nem que me salve, só queria uma chance de reconstruir, ela murmurou. Eu não sou mais a mesma mulher, respondi. Nem eu, mãe. Nos olhamos, e naquele olhar cabiam todos os aniversários perdidos, todos os natais ausentes, todos os silêncios doídos. Mas cabia também perdão. Você me feriu, eu disse. Mas o que me dói mais é ter me deixado esquecer quem eu sou. Ela apertou minha mão. Eu te vejo agora, mãe, com tudo que você é e tudo que eu deixei de reconhecer. Abracei-a, forte, com um aperto que dizia mais do que 1000 palavras. Ali, naquele banco, a vida nos deu uma segunda chance. Não para apagar o passado, mas para construir algo novo. Ela me contou do abandono da sogra, do marido ausente, das noites em claro, e da dor de perceber que quem ela achava que era família, na hora do aperto, virou pó. Eu mereci cada porta fechada, ela disse. Você mereceu aprender, respondi. Mas ainda é minha filha. E se voltou com o coração. Então, minha casa ainda é sua. Nos levantamos juntas. O bebê já dormia no meu colo. O peso leve dele parecia simbolizar o fim de um fardo enorme. Ela me olhou e sussurrou. Posso ir te visitar domingo? Sorri. Pode. Mas venha como filha, não como pedido de socorro. Ela assentiu. E nos despedimos com outro abraço. Dessa vez, leve. De volta à minha casa, entrei e fechei a porta com o coração em paz. Abri o caderno. E escrevi. Hoje, ela voltou. Não como a filha perfeita, mas como a filha real. Com arrependimento, com olhos marejados e, pela primeira vez, com verdade. A dor ainda está aqui, mas agora ela está abraçada com a esperança. E juntas, elas fazem nascer o perdão. Fechei o caderno. Olhei para o céu e agradeci. Não por tudo ter se resolvido, mas por finalmente ter começado. Depois daquele domingo no parque, a vida não mudou de uma hora para outra. Não virou conto de fadas. Não apareceu música de fundo, nem céu ensolarado permanente. Mas algo dentro de mim se ajeitou. A dor ainda existia, mas com uma companhia nova. Esperança. Pela primeira vez em anos, minha filha voltou à minha vida não como uma exigência, não como uma obrigação, mas como alguém disposta a reconstruir. E acredite, reconstruir é mais difícil que começar do zero, porque exige lidar com os escombros, encarar os erros, aceitar que a perfeição ficou no passado. No domingo seguinte, ela chegou cedo. Carregava o filho nos braços, mas o olhar estava diferente. Não havia culpa, nem pressa. Havia apenas verdade. Entrou na minha casa como quem volta ao próprio corpo depois de muito tempo fora. Ela parou na sala, olhou ao redor como se estivesse visitando um lugar sagrado da infância e sussurrou. Continua igual. Algumas coisas a gente preserva, mesmo quando tudo muda. Respondi sem tom de crítica. Apenas como quem entende. Fizemos café. Ela cortou o bolo, riu quando o filho derrubou suco no chão. Eu observei em silêncio. Aquela menina que um dia eu embalei no colo agora era uma mãe, uma mulher, uma alma marcada pelas escolhas. E ali, no meio da bagunça do neto, ela disse: Mãe, eu pensei que precisava de alguém que me dissesse sim, o tempo todo. Mas hoje eu entendo que o que eu precisava era de quem dissesse não, quando fosse necessário.
Eu sorri e completei. Amor de verdade corrige. Mas o amor que corrige também cansa, filha. Ela assentiu. Eu sei. E me doeu saber que quase perdi a chance de voltar. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela me olhou nos olhos e disse sem rodeios: Mãe, eu quero te pedir perdão. De verdade. Não por precisar de ajuda, mas por só lembrar de você quando não tinha mais a quem recorrer. As palavras dela me atravessaram como vento quente no inverno. Me emocionei. Segurei a mão dela. Você me machucou, sim. Mas o que me doeu mais foi eu ter me esquecido de mim mesma por tanto tempo tentando te agradar. Ela chorou. E dessa vez, eu chorei com ela. O perdão tá aqui, falei, apontando pro peito. Mas agora ele vem com uma condição: respeito. Ela assentiu emocionada e prometeu: nunca mais vou deixar a senhora esperando por amor. A partir daquele dia, ela começou a vir todos os domingos. Trazia o neto, às vezes o marido. A sogra nunca mais apareceu, e não era necessário. Percebi que ela começou a fazer pequenas coisas que antes não fazia. Mandava mensagem só para dizer bom dia, mãe. Trazia bolo do mercado. Me perguntava o que eu achava sobre decisões. Me incluía. E mesmo que esses gestos fossem simples, para mim, eram gigantes. Mas não pense que eu voltei a ser a mesma. Não, eu me reconstruí. E aprendi que amor também precisa de limites. Não aceitei mais sumiços sem explicação, nem elogios falsos depois de longas ausências. Fui firme, mas doce. Como só uma mulher ferida que se curou sabe ser. Um dia, ela me perguntou: Mãe, a senhora não sente raiva de mim? Parei. Olhei nos olhos dela. Sinto, às vezes, mas a raiva é como visita barulhenta. Chega fazendo bagunça, mas depois vai embora. E o que fica é a certeza de que eu sobrevivi. Ela sorriu, tímida. Eu te amo, mãe. E dessa vez, eu acreditei. Mas o mais bonito não foi ouvir isso. Foi sentir que ela estava aprendendo a amar de verdade. Sem ego, sem disputa, sem comparação. Ela não precisava mais me colocar contra a sogra, nem me excluir para agradar o outro lado. Ela estava inteira. E por isso, podia me incluir com verdade. Hoje, meu neto corre pela casa como se sempre tivesse feito isso. Me chama de vovó com o sorriso mais sincero do mundo. Me abraça sem motivo. Me mostra desenhos. Me ensina que o amor da nova geração cura as dores da antiga. E eu continuo com minha horta, minhas flores, minha fé. Mas agora com uma certeza a mais. A vida sempre recompensa quem ama sem deixar de se amar. Nem toda ferida cicatriza invisível. Algumas deixam marcas. E tudo bem, porque eu olho para essas marcas e vejo histórias, vejo lições, vejo crescimento, vejo uma mulher que amou, caiu, chorou, se humilhou, mas que também se levantou, aprendeu e floresceu. No fim, minha filha me trocou, sim, me excluiu, me ignorou. Mas a vida ensinou a ela o que eu já sabia. A sogra pode ser companhia. Pode até ser carinho, mas mãe de verdade, é raiz. E raiz não se troca, porque é ela que sustenta a árvore, mesmo quando o galho se esquece de onde veio. E agora, ela lembra. E eu escolhi perdoar, não para agradar ninguém, mas porque meu amor é grande demais para viver aprisionado em mágoa. Perdoei, mas nunca mais me esqueci. E isso é o maior amor que uma mãe pode ter. Amar com memória e seguir com dignidade.